Olá, concurseiros de plantão e futuros servidores públicos do estado de Goiás. Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco e começamos hoje aqui as nossas aulas, nossas videoaulas de revisão sobre o conteúdo de auditoria de bens e serviços de tecnologia da informação para o concurso público do Tribunal de Contas do estado de Goiás. Cargo específico, analista de controle externo de tecnologia da informação. Bem, isso aqui claramente é um curso de revisão, né? São aulas baseadas no conteúdo em PDF que a gente já trabalhou no decorrer das nossas aulas escritas, então ele torna-se, nesse momento, um conteúdo complementar. Caso os senhores estejam assistindo essa aula e tenham interesse em trabalhar com conteúdo completo, eu aconselho então que vocês entrem nesse site que está no cantinho esquerdo inferior aqui, que é o www.tiparaconcursos.net. Acessem a aba que diz respeito aos cursos, vão lá em cursos de Tribunal de Contas do Estado de Goiás e esse conteúdo vai estar disponível lá como auditoria de bens e serviços de tecnologia da informação. Se quiserem discutir um pouquinho, em um grupo muito bacana que eu administro aqui no Facebook, é o www.facebook.com/groups/TI para concursos. Nosso conteúdo que vai ser trabalhado aqui no decorrer das nossas aulas, das nossas 4 videoaulas, vocês vão ver que o nosso conteúdo foi apresentado em 5 aulas em PDF, mas aqui no decorrer das videoaulas eu vou apresentá-lo somente 4 aulas, justamente para não ficar a última aula bem curtinha demais e às vezes ali, sei lá, ia ficar um pouco antididático, vamos colocar assim, trabalhar a revisão se não fosse nesse formato. Aqui a gente vai trabalhar então com a auditoria de aquisição de bens e serviços de TI, onde nós teremos aspectos relevantes da fase interna, projeto básico, estudos preliminares, indicação de marca e padronização, dispensa e inexigibilidade, adjudicação por item, por grupo e global, terceirização de serviços, aspectos relevantes da fase externa, impugnações e questionamentos, análise de documentação, análise de propostas técnicas, solicitação e análise de amostras, recursos, aspectos relevantes da elaboração de contratos, elementos obrigatórios, pagamento de serviços, esforço versus produto, condições para recebimento e aceite, cláusulas de nível de serviço, SLA, penalidades e sanções administrativas, celebração de termos aditivos, aspectos relevantes da fiscalização de contratos, o papel do fiscalizador do contrato, o papel do preposto da contratada, tópico extremamente importante da gente saber essa parte do papel do fiscalizador propriamente dito e a diferença dele para o preposto, acompanhamento de execução contratual, registro de notificação de irregularidades, aplicação de penalidades e sanções administrativas, recebimento e aceite de bens e serviços e a legislação básica, Lei 8666 e alterações posteriores. Consideraremos também a Lei 10.520 nesse momento e o Decreto 7.174, que são de extrema importância para o conhecimento aqui necessário para a prova de vocês. Claro, a gente vai seguir aqui no decorrer do curso dessas videoaulas o que foi apresentado na mesma sequência das aulas em PDF, mas todo esse conteúdo está coberto aqui no nosso curso e está também sendo tratado de forma muito carinhosa, assim, explicativa, no decorrer das aulas em PDF. Quando começamos a falar aqui, no que diz respeito às contratações de tecnologia da informação, a gente tem que ter em mente que não existe somente a IN04. Não existe somente o Guia de Boas Práticas para as contratações de bens e serviços de tecnologia da informação do MPOG. Não existe somente o guia do TCU. Existe inúmeras leis, vamos colocar assim, existe um dossiê de leis, de decretos, que são trabalhados aqui dentro, de acórdãos do TCU, que são trabalhados dentro desse contexto. Todos os acórdãos foram apresentados, com certeza, aqui, né, por nós, no conteúdo em PDF, e agora nosso momento aqui é de quê? De revisar onde que entra cada um, para que serve cada um. Vou começar aqui, vou me dar a liberdade, poderia começar pela Lei 8666, mas não quero. Vou começar aqui pela Lei 10.520, que é a Lei dos Pregões, que é a lei que institui a modalidade de pregão no âmbito da administração pública. Pregão, sim, aplicável à aquisição de bens e serviços comuns.
Ou seja, falei que é bens e serviços comuns dentro da área de tecnologia da informação, eu estou falando de uma contratação que vai ser realizada pela modalidade pregão. Tranquilo isso? Dominado? Todo mundo já está de acordo sobre o que eu estou falando? Beleza. Decreto 7.174 de 2010 regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública, federal, direta e indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo poder público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União. Essa lei, na verdade, ela vai trazer para a gente, então, a regulamentação de tudo aquilo que você tem escrito ali, detalhado dentro da IN 04. Só que ela traz isso, da lei, ó, esse decreto, ele vai trazer isso em quê? Em um formato de decreto. Outra lei que acaba entrando aqui para a gente de uma forma muito, vamos colocar assim, forte, muito avassaladora, é a Lei 8666. E o que eu vou pedir para vocês? Que vocês precisam saber da Lei 8666. Vocês precisam saber quais são os tipos de licitação. Os tipos de licitação pela Lei 8666, a gente vai ter menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Quais que vocês precisam se preocupar no momento que você for para uma prova de contratação de tecnologia da informação? Menor preço, técnica e preço. Menor preço quando a gente estiver falando sobre isso mesmo, quando a gente estiver falando sobre, olha gente, que maravilha isso, né? Relacionamento, sobre bens e serviços comuns. Quando a gente estiver falando de pregão, quando a gente estiver falando de 10.520. Ou seja, falei que é pregão, 10.520, falei que é menor preço, é tudo a mesma coisa. Você tem que identificar isso na sua questão. Técnica e preço. Técnica e preço, a gente vai trabalhar com técnica e preço em tecnologia da informação quando não estivermos falando de menor preço, ou seja, quando não estivermos falando de bens e serviços comuns. As demais não precisa se preocupar para a prova toda de tecnologia da informação. Decreto 7.174 me traz esse artigo 9º seguinte: para a contratação de bens e serviços de informática e automação, deverão ser adotados os tipos de licitação menor técnico ou técnica e preço, conforme disciplinado neste decreto, ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas na legislação. Parágrafo 1º. A licitação do tipo menor preço será exclusiva para a aquisição de bens e serviços de informática e automação, considerados comuns na forma do parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.520, e deverá ser realizada na modalidade de pregão, preferencialmente na forma eletrônica, conforme determina o artigo 4º do Decreto número 5.450, de 31 de maio de 2005. Compilado esse conhecimento, vai chegar na prova, vai ter algum tipo de problema? Não. Revisando, menor preço. Isso mesmo, falei de menor preço. Olha, perfeitamente, estou falando de bens e serviços comuns, estou falando de 10.520, estou falando de pregão. Falei de técnica e preço vai ser utilizada para aqueles bens que não são bens e serviços comuns. Só para a gente ter conhecimento, o decreto 5.450 é o que regulamenta o pregão na forma eletrônica para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências. Artigo 4º. Nas licitações para aquisições de bens e serviços comuns, será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização na sua forma eletrônica. Decreto 3.555 de 2010 aprova o regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão para aquisição de bens e serviços comuns. Os contratos celebrados pela União para aquisição de bens e serviços comuns serão precedidos prioritariamente de licitação pública na modalidade de pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente. Parágrafo 2º. Considera-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais praticadas no mercado. Tranquilo, gente? Bem batido já esse esquema sobre menor preço, técnica e preço, como que a gente trabalha, o que tem que ser feito ou não. Tranquilo, leva para a prova. Isso aqui é tópico que frequentemente cobram-se provas de concurso público quando você fala de licitações e contratos de tecnologia da informação. Vamos lá. Seguinte.
Quando a gente entra ainda na Lei 8666, trabalhando ainda com a Lei 8666, existe uma preocupação nossa, principalmente no que diz respeito à modalidade convite, por conta de citações feitas dentro da IN 04, em que você precisa saber dos limites trabalhados nos valores de cada modalidade. Sabemos, então, que em obras e serviços de engenharia, o convite vai ser utilizado até 150 mil. Sabemos que para compras e serviços não referidos anteriormente, que são os casos onde a gente trabalha com contratações de bens e serviços de tecnologia da informação, o convite vai ser utilizado em aquisições até 80 mil. Sabemos mais ainda, a IN 04 de 2010, eu sei que existe uma IN 04 de 2014 já, tá ok? Mas ela não é cobrada em concursos públicos ainda. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com a N04 de 2010, é o que é importante para a gente nesse momento. Ela foi alterada em 2012, sei disso também, tá bom? Mas é foco dela, 2010 com alteração em 2012. Ainda não é foco das provas de concurso público trabalhar com a N04 de 2014, tudo bem? Bora seguir aqui. Estou falando, então, sobre uma modalidade que vai até 80 mil reais. A N04 de 2010 cita para mim que eu não preciso realizar. Não preciso, é dispensável, tudo bem? A licitação para a modalidade convite. Ou seja, até 80 mil reais quando eu estiver trabalhando em aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação, é dispensável a realização da licitação. Agora falando sobre prazos, que a gente precisaria saber, isso aqui mais para decorrência aqui, no que diz respeito a algumas questões que te cobram principalmente conhecimento teu em relação à utilização dos tipos menor preço, técnica e preço, você tem que prestar muita atenção, porque você vai ter que ter como, por exemplo, 45 dias para concurso, para concorrência, onde você trabalha com empreitada integral, onde você estiver trabalhando com os tipos melhor técnica ou técnica e preço. 30 dias quando você estiver trabalhando com a modalidade de concorrência, nos casos não especificados anteriormente, e quando você tiver também a tomada de preços, na melhor técnica e preço. Teremos aqui também 15 dias para a tomada de preços, nos casos não especificados anteriormente, e 5 dias úteis para a modalidade convite. Estes prazos deverão ser contados a partir da última publicação do edital resumido, ou da expedição do convite, ou da disponibilidade do edital ou do convite. Então, senhores, eu vou ficando por aqui e daqui a pouquinho a gente volta para poder continuar a falar sobre o assunto. Um grande abraço, até já!